Atenção! A partir de agora, no ar, Hora da Fofoca, com Jean Narras e Jorge Barbosa, aqui na Web Rádio ABC. Baixe o aplicativo grátis no seu celular. Hora da Fofoca. No ar, aquele momento que você mais espera, que você mais aguarda. Vem aí! Hora dos dedinhos! Olha, que dedinho, viu? Com Poxa, Jean Narras Polegar. Dona Marocas, indicador. Jorge Barbosa Anelar. E Juliamenta Furabolo. Achei que ela era mindinho. Menino, o que aconteceu essa semana, né, Jean? Que a gente já começa falando de dedinhos, né? Em homenagem a quem? A Eliana, claro, né? Polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. É, e se vão mesmo, viu? E se foram, viu? E se for, A gente tá olha, brincando, vou eu tô falar pra morrendo, vocês, mas viu? olha, eu acho que a notícia. Não vou falar que é a notícia do ano, né, Jean? Porque muita coisa ainda pode acontecer até o final do ano, né, Jean? Mas eu acredito, sinceramente, que é aquela notícia que nenhum de nós esperava, né? Uma notícia assim abrupta, né? Eu acho que eu vi a notícia, não sei você, né, Jean? Tive a confirmação da notícia, vamos falar assim, gente. Acho que foi segunda-feira de manhã, quando eu vi assim, fiquei muito surpreso, né? Porque, gente, SBT, Eliana, né, agradecendo, não sei o que lá, mas a parceria acabou. Sei lá, não. Ó, eu vou ler para vocês o que saiu no Planeta TV Clique Grátis 21, .com.br. Saiu essa notícia agora no dia. Nossa, gente, essa é boa. Eu anotei o site. Gente, eu gosto muito quando a gente anota o site, né? Porque a gente faz a anotação, né, gente? Não é porque a gente não pode confiar na memória. Mas se não me falha a memória, foi agora no dia 1º de abril. Dia da mentira, mas nossa, foi um choque. Então, o que saiu? Foi o seguinte: o SBT e sua diretoria Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem-sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após 15 anos à frente de um programa consolidado de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria com conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto que ela continuará sendo madrinha do Teleton e faz questão de voltar à emissora para apresentar o programa de arrecadação para a ACD. Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora, em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir. E informa que as portas sempre estarão abertas para ela. É. Na verdade, tem mais coisa aí, né? Na verdade, primeiro ponto que você chamou a atenção. Quando eles resolveram encerrar o contrato, né? Tanto o SBT quanto a Eliana, na verdade, foi um dos pedidos da Eliana, né? A Eliana pediu que que ela pudesse continuar como a madrinha do Teleton. Isso foi uma coisa que ela pediu. Agora, outra coisa, tem mais coisa aí por trás dessa saída inesperada da Eliana. Pelo menos é o que diz a Fábia Oliveira, da coluna Metrópole, tá? A guerra de egos e estratégias, os bastidores da saída da Eliana. A coluna descobriu com exclusividade detalhes do fim do contrato da apresentadora. A coluna de Fábio Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os cantos desse Brasil, descobriu detalhes sobre esse rompimento. Em nota enviada à imprensa, a emissora de Silvio Santos comunicou que a decisão partiu da Eliana,
E foi, mas apesar da saída amigável, as coisas não estavam melhores nos corredores do SBT. Segundo fontes, tá? Olha, não sou eu que estou falando. Patrícia Bravanel e Eliana não se bicavam. As duas já vinham em guerra dentro da emissora há um bom tempo. A ordem, no entanto, era abafar o climão entre as apresentadoras. E aí, a Eliana, uma das gotas d'água, assim, um dos motivos dessa guerra foi que a Eliana e a Patrícia estavam. Aliás, perdão. Um dos motivos da guerra entre Eliana e Patrícia era que a loira estava com o mesmo programa há anos, que era um sucesso não só em audiência como comercial, além de estar sempre na vice-liderança. Enquanto isso, a filha de Silvio Santos queria um programa com o nome dela, mas não conseguiu emplacar nada e precisou ficar à frente da atração que leva o nome do pai. Tal situação teria deixado o relacionamento ainda mais abalado. E aí é o seguinte, a Fábio Oliveira comenta que a gota d'água seria quando foram vender as cotas publicitárias do programa da Eliana sem falar o nome da atração. Ou seja, o comercial deveria apenas dizer que era um programa de domingo do SBT apresentado por Eliana, só, sem dar destaque ao dominical em si. Isso aí teria sido a gota d'água. Tanto é que a apresentadora bateu o pé para que as coisas não fossem feitas desse jeito, já que gosta de fidelizar a marca dela. Nesse caso, era o nome, seu nome, programa da Eliana. Então, você via aí que elas não estavam se dando bem. E a Fábio Oliveira ainda comenta que, na verdade, a Eliana já estava pensando em novos rumos antes do Silvio Santos falecer. Ela falou assim, ó, depois que o Silvio Santos falecer, aí que o SBT, o Silvio Santos já praticamente passou o comando da emissora, né? E na verdade, se ele, uma hora ele vai falecer, porque todo mundo, infelizmente, morre um dia. Aí que ela não teria mais espaço. Então, se antevendo a isso, ela resolveu aí buscar novos horizontes. Agora, que ela trouxe aí um buraco na programação é inegável, tá? E não só ela, porque o SBT é uma emissora conhecida por grandes nomes de programas de auditório. Mas, gente, vamos falar uma coisa aqui. A gente já vem vindo, né, Jean? A gente comenta várias coisas, né, meninos? Já tem algum tempo que a gente já vem acompanhando, que assim, a Eliana falando que ela não tem amigos no SBT, ela já anunciou isso. A, Verdade. tá? Que mais? A gente já viu também a Eliana, assim, quando a gente viu ela, a gente tem visto a Eliana, né, faz algum tempo, que ela anda muito insatisfeita com, quando fizeram aquela pesquisa, não sei se foi ano passado, ano retrasado, né, já, sobre a imagem dela, ela ficou muito chateada em saber que a imagem dela estava ligada ao SBT, né? Ligavam muito a imagem dela ao SBT. Apesar que ela está 15 anos apresentando o programa Eliana, né, bem? Fora os anos que ela trabalhou antes, né? Ela passou pela Record, né, Jean? E depois mas antes dela ir para a Record a última vez, né, Jean, ela tinha passado pelo SBT, né? Que é o que o pessoal tem comentado bastante. Então a gente vê que a Eliana, assim, essa questão aí dessa insatisfação com o SBT, né, já é antiga, não é com o Silvio. Porque com o Silvio ela tinha carta branca, né, vamos dizer assim. O Silvio jogava bastante purpurina em cima dela, né? Quem falou para ela lá atrás, quando ela fazia parte da Patotinha, né, que ela seria uma excelente apresentadora, foi o Silvio Santos. E o Silvio Santos que deu a oportunidade de começar apresentando um programa infantil, né? Por isso até que ela começou a cantar essa questão dos dedinhos, que ela tinha um cenário pequenininho, depois foi ampliando, crescendo, né, Jean? Sim, então. Só que, na verdade, o SBT, como eu estava comentando, ele é uma emissora que sempre foi ligada a grandes nomes na questão de apresentação. Tanto é que o forte do SBT sempre foi programa de auditório. E aí você tem aí, na verdade,
dois grandes estrelas estão saindo. A Eliana e o Raul Gil, que resolveu se aposentar. Que, na verdade, conforme até Jorge Barbosa estava comentando na reunião de pauta, aposentaram ele, porque diminuíram muito o espaço dele. E ele provou que, na minha concepção, eu estava assistindo a homenagem que foi feita para ele no Luciano Huck, e eu acho uma lamentável, porque provou ali que ele, se ele tivesse um investimento, ele teria como dar audiência assim. E agora eu não sei como que vai ser, porque o SBT agora, sábado agora, vai ter a estreia do programa da Virgínia, de sábado de noite. E que é a nora do Leonardo lá. E você está tendo novas atrações. Eu não sei como o SBT vai administrar isso. Eu acho que eles teriam que ir mudando aos poucos. Eu não sei, eu não sou profissional de TV, mas a saída da Eliana é preocupante. E eu tenho certeza que o Silvio Santos, na verdade, ele resolveu passar o comando mesmo para as meninas. Mas tenho certeza que se o Silvio Santos estivesse na ativa, ele não ia deixar. Ele com certeza ia chamar ela, ia fazer uma contraproposta, porque ter um nome como o da Eliana no mercado é garantia de audiência certa. A gente tá achando que ela vai para a Globo, em virtude de todo o histórico que a gente até noticiou aqui na hora da fofoca. Mas tem outras emissoras que já acenderam o alerta. A Record mesmo é uma que diz que hoje mesmo saiu uma nota que eles estavam sondando. Então é muito complicado você colocar um nome forte como o da Eliana no mercado. Ó, deixa eu fazer só um adendo aí, né? Já que a gente está falando. Ó, segundo o site Notícias da TV da UOL, do dia 1º de abril, o rompimento acontece logo após Eliana ter sido alvo de diversos rumores de que teria sido sondada pela Globo para reforçar o seu time de apresentadores. Ela sempre negou qualquer tipo de negociação com a líder de audiência, mas disse que estava sempre em busca de desafios. Eliane esteve pela primeira vez na Globo para participar do Criança Esperança em 2023, ao lado de Xuxa e Angélica. Na época, ela desmentiu os rumores sobre uma suposta rivalidade com as colegas e exaltou a união feminina. E teve aquela confusão que a gente noticiou também, quando ela falou que esperava que, da mesma forma que ela estava colaborando com Criança Esperança, que fosse feito o mesmo pela emissora no Teleton. Que foi um bafafá na noite, né? Que foi ao vivo. Mandaram Ivete dar um corte nela, Ivete não deu. Mandou não sei quem que estava do lado de Ivete dar um corte nela, ninguém deu. E foi um fuá, né? Tanto que no Teleton não teve a presença de Xuxa nem de Angélica, né? Então, mas tem outra coisa aí, viu? Segundo ainda a coluna da Fábio Oliveira, a ideia inicial da Globo é dar um descanso para a imagem da Eliana e a Eliana começar apresentando programas tanto na GNT como algumas produções do Globoplay. Uma das ideias dela, que está sendo muito especulado, e essa ideia está sendo muito vinculada, é fazer o saia justa, mas fazer o saia justa com as três loiras, Xuxa, Eliana e Angélica, entendeu? Que se for uma coisa que é dada como certo, vai ser uma grande sacada, né? Não sei se vai dar certo o formato do programa, mas só de você ter nomes como de peso como esse, são garantia de audiência certa. E a ideia é ver como o público reage a Eliana. E, de repente, aos poucos, ela aí sendo incorporada aí à Rede Globo de televisão, né, com os projetos, com programas, como ela gostaria que acontecesse. Então, a ideia é você colocar a Eliana para o povo ir acostumando, desvinculando ela da imagem do SBT e associando à Globo. Num primeiro momento, colocar as afiliadas aí do Grupo Globo, ver se vai dar certo, se a aceitação do público vai ser legal, e aos poucos ir colocando ela na programação da Rede Globo. Quem sabe até ela pode até comandar os sábados. Uma vez agora que, apesar do Mion ter um sucesso fantástico no mercado publicitário,
o Mion diz que não renovou com a Globo, né? A Globo diz que não vai renovar com o Mion. Diz que a Globo planeja dar um fim no caldeirão do Mion e talvez formular outra atração para ele, enfim. Isso que é estranho, né, gente? Porque o Caldeirão, para mim, ele se consolidou, né, com o Mion, né? Perdeu toda a característica que tinha do Luciano Huck, né? É um programa que tem suas edições especiais e, assim, claro, que tem algumas coisas que a gente, que nem... Eu gosto muito do Mignon, do Tem ou Não Tem, que era um quadro do Huck, mas não ficou com o Huck, mas ficou muito bom com a cara dele. E o Levante Som também, né? Que é um programa, é um quadro muito legal do Mignon, né? A questão lá do. Eu não lembro como é que é a Calderola, né? Também é muito querida, né? Mas, bem, a Globo deve saber o que está fazendo, né? Sei lá, né? A gente acredita que sim, deve ter pesquisa, alguma coisa por trás, né? O fato é que, assim, eu não sei se daria certo ele ir aos sábados, né? Eu acho que ele ir apresentando o Saia Justa, assim, se vão fazer um novo formato, tipo um programa parecido com o Saia Justa, com as três loiras, é interessante, né? De repente, né? A Angélica fez o Angélica 40, né? Há pouco tempo aí, né? E já tem uma segunda temporada fechada, né? E a Xuxa realmente, a gente, ela fez só o documentário, mas a gente não viu ela fazer mais nada na Globo, né? Então, não sei, né? De repente reunir elas, criar essa coisa, né? Tentar criar um novo estilo, um novo programa. Um novo estilo não, né? Que na verdade tudo acaba sendo mais do mesmo, né? Na verdade muda os cenários, os apresentadores, né? Essa coisa de entrevistas, né? A Globo está muito investindo nisso, né? A Fátima, que saiu recentemente da Globo, né? Teve seu contrato encerrado. Ela fez uma gravação de um programa de entrevistas, né? Não sei se já foi ou vai ainda entrar no ar, onde ela faz entrevista de duas gerações de artistas, né? Eu vou falar uma coisa. Hoje a gente, na verdade, está gravando nesse programa que deve ir ao ar. Deixa eu ver aqui que dia que é. Dia 6 de abril, né? E assim, ela na verdade vai retomar as gravações, é isso mesmo, dia 6 de abril. Ela vai retomar aí as gravações igual, não vai mudar em nada. Agora, eu não sei não se o Silvio Santos não vai mexer os pauzinhos ou ele pessoalmente vai tentar, sei lá, renegociar para tentar segurar ela, porque apesar dele não estar mais dando as cartas, não porque ele não queira, eu entendo o que ele está querendo fazer, porque na verdade ele está querendo preparar as filhas dele para o SBT não morrer com ele. Inclusive, uma das entrevistas que foram dadas aí muitas das entrevistas da esposa dele lá, a Iris E Abravanel, ela comentou isso. Ela comentou que, na verdade, eles sabem que eles têm uma responsabilidade muito grande, eles sentem essa responsabilidade, o Silvio Santos, porque tem muitos funcionários a empresa. E se a empresa vai mal, muita gente vai perder o emprego. Então ele tem essa preocupação. Por isso que ele talvez está dando mais espaço para as meninas, como a Daniela Beruti, a Patrícia. Inclusive, existem rumores de que o próprio Silvio Santos isso quem trouxe, quem comentou foi o Flávio Rico. Mostrou o desejo de que o programa Silvio Santos realmente acabe e passe a se chamar Programa Patrícia Bravanel, né? Então, o Silvio Santos é um homem visionário. Porém, a história aí do SBT, você vê aí alguns momentos que quando o SBT estava achando que estava tudo perdido, vem o Silvio Santos e dá uma reviravolta. O Gugu mesmo, quando estava prestes a assinar com a Globo, o Gugu sempre contou isso nas entrevistas que ele deu. O Silvio Santos foi lá e chegou aí falar com o Roberto Marinho para não tirar o Gugu do SBT. E aí o Gugu ficou aí mais 20 anos aí no SBT, mais ou menos. Então eu não sei, a Eliana fica até junho, mas eu não sei não se Silvio Santos não vai aí mexer os pauzinhos, de repente ir até ela e conversar. Eu me lembro de uma entrevista
que a Eliana deu, que ela falou o seguinte: logo quando ela estava para sair da Record e para fechar com o SBT, ela não sabia se ia fechar com o SBT. E ela falou assim: ó, o Silvio Santos é um homem, é uma empresa família. O Silvio Santos, quando eu fiquei grávida, uma das primeiras pessoas que eu liguei foi o Silvio Santos. Por quê? Ele conhece muito bem as pessoas. Ele me chamou para uma reunião na casa dele, para um almoço na casa dele, exibiu a proposta, eu estava meio indecisa ainda. E eu me lembro que a hora que eu estava saindo, ele falou assim para mim: ó, viu, deixa eu te falar, não esquece, viu, de me trazer mais chocolate, que nem aqueles chocolates que você me mandou no meu aniversário. Aqueles chocolates estavam uma delícia, tal. Então, ela falou assim que esse detalhe dele falar do chocolate foi uma coisa que, você vê, ela mandou um presente para ele, ela não sabia se ele tinha recebido, mas do detalhe que ele ganhou ela, entendeu? Por isso que eu tô falando que eu não sei não se o Silvio Santos não vai ainda, apesar de não estar dando mais as cartas, mas a palavra final é dele. Se ele não vai, tentar uma última cartada aí, viu? A não ser que a filha dele protele muito, porque segundo a Fábio Oliveira, aí, há meio que uma guerra de egos entre Patrícia Bravanel e Eliana. Não sou eu que estou falando, é a Fábio Oliveira do Coluna Metrópole. Olha, Jean, vamos pensar assim. A gente tem visto, né? No caso, você lembra do caso que teve lá do menininho lá, que eu esqueci o nome dele, o que ele queria, porque queria encontrar o Silvio para conversar com ele, e o Silvio falou assim: olha, eu não vou mexer em nada que minha filha decidiu. Ela decidiu, está decidido. Se decidiu mandar você embora, não tem o que fazer. O do Camargo, né, bem? Então, Sim, assim, eu não sei. Eu acho que no caso dele, ele também não vai mexer, porque para chegarem a esse ponto, né, já, com certeza houve a conversa já com o Silvio, deve ter tido até um pedido da própria Patrícia Bravanel, né? Então, assim, né, a gente fica, a gente não, a gente quer, depois de junho, a gente precisa ver como é que fica as coisas, né? Porque o Silvio tinha essa mania, né, Jean, de repente mudar toda a programação no meio do ano. Tinha que esperar um próximo ano para mudar o programa de horário, né? Fazer a dança das cadeiras, né? Você vê que conforme ele não gostava, ele já ia mexendo, né? então, só que tem dois detalhes que eu vou comentar aí com a senhora. Primeiro que o Dudu Camargo, na verdade, contra fatos não há argumentos, tá? E o que foi vinculado na imprensa é que ele aprontou muito. Então, assim, como funcionar? A Eliana, ela dá um faturamento bom para a emissora. Então, eu não sei. Às vezes é melhor você engolir o ego, entendeu? Não sei também, pode ser que não. Mas como o Silvio Santos é uma caixinha de surpresa, eu tô falando que eu não duvidaria que isso aconteceria. E aí as pessoas falam, ah, mas o Silvio Santos não apita mais nada. Algumas coisas, ele tá dando espaço para as filhas dele, mas algumas coisas ele apita. Por exemplo, a filha dele queria acabar com o Fofocalizando, ele não deixou. Não deixou e falou: olha, vai continuar. O Raul Gil, que perdeu espaço aí, o Carlos Alberto de Nóbrega, quando a filha dele foi mexer na programação, uma das coisas que uma das coisas que ele exigiu, falou: olha, pode mexer na programação, a única coisa que eu não quero que você mexa é no programa do Raul Gil e no programa do Carlos Alberto de Nóbrega, ponto. E aí até que a filha dele conseguiu, aí a Daniela Beruti, diminuir o programa, diminuir o tempo, de 4 horas foi para 2, e a transmissão, que deixou de ser uma transmissão nacional para ser uma transmissão local. Então, eu não sei. Muita água pode rolar debaixo da ponte até junho. Vamos esperar para ver, né? Jean, a gente tem que analisar o cenário atual, né, Jean? É como a gente está conversando, né? Nós gravamos essa semana, e para a próxima semana pode ter muitas mudanças, né? Muita coisa pode acontecer, porque nem nós fomos surpreendidos já no começo da semana, agora no dia 1º, porque essas notícias que nós estamos falando, elas são agora no dia 1º de abril, né? Quer dizer, E não começamos é a mentira, hein? primeira, segunda-feira, primeira segunda-feira de abril, começando com esses movimentos, toda essa movimentação, essa articulação
né? E, gente, na verdade, talvez está antecipando o que a gente já tinha previsto lá atrás, né, já? Porque, assim, a Globo ela é muito, muito esperta nisso, né? Ela pega realmente artistas de outros canais e ela vai quebrando esse canal, né? Que nem até o momento, né, já, a gente estava até se questionando isso, que é uma pergunta que tem que ser feita nesse momento. E a Narcisa, como fica nisso? Porque a saída da Eliana não é necessariamente a saída da Narcisa. Então, a Narcisa, exatamente. Como ficaria a questão aí da Narcisa? E eu acho que ele é um humorista assim excelente. Eu acho que aonde você colocar ele vai ser bem colocado. Só que você tem que dar abrir espaço para ele, né? E eu não sei se a Globo abriria esse espaço, apesar que a Globo tem mostrado que ela tem mudado muito assim de pensamento. A Globo era uma emissora que era só os artistas dela e constantemente agora está mostrando, aí, principalmente com o programa do Luciano Huck, fazendo homenagem ao programa do Gugu, ao programa do Faustão, fazendo homenagem agora até ao Silvio Santos, fazendo homenagem agora ao Raul Gil. O Ratinho, em 30 anos, nunca deu um depoimento, primeira vez que deu um depoimento e apareceu na Globo. Então, não sei o que pensar, na verdade. Eu sei o seguinte: eu sei que com a saída da Eliana, se realmente acontecer, é o que tudo indica, porque ela já falou que não vai assinar o contrato e tal. Se ela não mudar de ideia, se vocês não convencer ela, alguns cenários se desenham aí. Por exemplo, o Rodrigo Faro, que não estaria nada satisfeito aí com a perca de espaço dele no domingo da Record, porque a Record renovou com o Rodrigo Faro, mas como ele não está dando a audiência esperada, ele, na verdade, a Record diminuiu o salário de Rodrigo Faro, tá? O Rodrigo Faro teve conversa, e apesar dele negar, dele tentar ir para a Globo. Quem sabe ele tentaria ir para o SBT, não sei. Ou até mesmo o Geraldo Luiz, que está na Rede TV, também não sei se a SBT conseguiria trazer ele, ou ainda jogar o programa do Celso Portiolli para depois do meio-dia ou estender, se o Celso Portiolli assim achar que é legal, né? Porque é difícil você fazer um programa de 7, 8 horas. Tem gente falando, por exemplo, da Cris Flores. A única coisa que é uma das ideias que menos me agrada, eu vou confidenciar para vocês, é a questão aí da Virgínia, que ela vai estrear um programa de sábado agora. Ela vai estrear porque, na verdade, ela comprou o horário do SBT. Ela está em parceria aí com o horário do SBT. Ela que é influenciadora digital e é a nora do Leonardo. Muito se disse dela. E eu acho que, assim, para uma pessoa que é influenciadora, vive nesse mundo digital, que está entrando na TV agora, você jogar um domingo para a pessoa, uma atração, uma guerra de domingo, é uma situação muito assim. Eu acho que ela teria que comer um pouquinho mais de arroz e feijão, ter um pouquinho mais de experiência, para aí sim você tentar, de repente, colocar uma atração para ela, viu? Enfim, a gente tem que esperar para ver qual o possível cenário que tem aí para a programação de domingo. Olha, Jean, a gente sabe que é de longa data, que o Silvio já sempre falou, né, do Rodrigo Faro, que ele gosta muito dele, e que ele queria que ele viesse para o SBT, né? Agora, se a pessoa renovou o contrato com a Record, né, não sabemos como é que estão as cláusulas contratuais, né? Porque você lembra, o SBT, para tentar segurar alguns artistas, ele mudou algumas cláusulas contratuais, né? De alguns Sim, artistas, né? Então, a gente não sabe como é que tá isso, né? Mas, não sei como fica, com a saída de Helena, como é que fica o desenho da programação do SBT. O que eu sei que nós noticiamos na semana passada, né, Jean, foi a questão da Cris Flores, né? E ela estava sendo cotada para apresentar aí o Back Office Brasil, né? Ou é ela ou Ana Furtado,
De repente, gente, a gente vai se surpreender com Ana Furtado apresentando o programa de domingo no SBT, né? Que para mim também vai ser outro bacalhau e vai ser outra perca de audiência do SBT. É que, na verdade, sabe, Jean, eu acho que assim, o SBT tem. O que que o SBT agora pode fazer, né? Assim, a gente que está de fora, né? A gente dá dicas, né? Do que a gente gostaria de ver, né, Jean? E a gente tem visto, por exemplo, que o ano passado não teve, né? Que foi muito legal, era puxado, né? Vamos ter que falar a verdade, né, Jean? Porque o Celso Portiolli estava se dividindo muito mais. O show do milhão com o Celso, ele conseguiu no final dar a cara dele pro show do milhão, né? A gente tem o Topa ou Não Topa, apesar que eu não gostava da apresentação da Patrícia no Topa ou Não Topa, tá, gente? Foi um programa que foi apresentado pelo Silvio, que era muito legal. Quem apresentou de uma forma muito bacana também foi Roberto Justus, né? Deu a cara dele. E por fim, Patrícia Bravanel, que para mim ficava a desejar, né? Não emplacou o programa, né? Então, são programas, né, que eles têm é, a questão de pergunta e resposta, né? Essa coisa do gamer, né, que a gente gosta muito. E eu sinto muita falta, né, Jean, Todos contra Um, que ele começou com o Silvio Santos apresentando, depois quem apresentou foi o Roberto Justus. Gente, adorava aquele programa de perguntas, né, que ia eliminando os participantes. Era muito legal, né? Então, é assim, o SBT assim, tem algumas coisas que eles não estão fazendo mais, né, já. O ano passado também, a parceria que foi feita, né? Eu não lembro o nome da drogaria, depois a gente vê isso na internet, que era Aceita uma Aposta. Meu, também era muito bom nas quartas-feiras à noite. Foi, acho que um mês, acho que mês e meio aconteceram ano passado. Muito bom. Que era o Celso Portiolli apresentando, mas ele tinha junto com ele o Castellani, né? Tava com ele nesse programa, e a Ju, do De Noite, né? Então, Então, é são o coisas assim Cartolano, que. não é Castellani. Desculpa, Cartolano, desculpa, gente. É muita informação, mas, gente, era muito bom. Você aceita uma aposta? Não é aceita uma aposta, gente. Eu não lembro direito agora o nome do programa. Mas assim, era muito legal. Eu lembro que a gente saía da programação da Globo, da novela, para assistir, né? Apesar que na quarta-feira da Globo tem futebol, então tudo antecipado. Era muito gostoso, muito bem feitinho, redondo, bacana, né? Era surpreendente, entendeu? Eu acho assim, o SBT tem, assim, eu não assisti ainda, gente, porque a gente não consegue assistir tudo, né? Porque às vezes a gente tem alguns compromissos, então não consegue. O programa do Benja de sexta-feira, nossa, hoje a memória não tá ajudando, gente. De repente é um programa que pode vir para o domingo, né? Porque tá meio perdido na sexta-feira à noite. Tudo bem que na sexta-feira à noite, Globo Repórter não está emplacando grandes coisas, né? Já há muito tempo. Mas talvez é um programa de auditório que está desfocado, está perdido aí no horário, que tem a Ellen Gazzaroli do lado dele. E eu não lembro quem mais está com o Benja como é que chama o programa, gente? Tudo aqui. Não vou lembrar agora, gente. Mas de repente é um programa que pode vir pro domingo à tarde, né? Olha, só um último, um outro cenário possível que eu vi pessoas comentando, mas que eu honestamente não acho legal. Eu vou explicar o porquê. Seria aí o do Ratinho. Muita gente falou, o Ratinho poderia assumir os domingos. Mas eu não acho uma ideia muito viável por alguns motivos. Primeiro, porque o Ratinho ganha mais em merchandise durante a semana do que de domingo. Segundo, que você vai desgastar mais a imagem do artista. Então, eu não acho que seria uma ideia viável. Agora, aqui, inegavelmente, o SBT tem um cardápio muito grande de programas, ele tem. Ele poderia, aí o Silvio Santos tem um monte de programa que poderia ressuscitar e colocar uma pessoa para apresentar, para tentar alavancar a audiência aos domingos, o Show do Milhão, como já aconteceu com o Celso Portiolli, o Qual é a Música, que os direitos eram do Gugu e agora voltaram para a mão do SBT. E de repente aí vários cenários vão se desenhando.
Agora, que é um buraco grande na programação e que o SBT vai ter que quebrar a cabeça para encher a programação do domingo, vai. Porque é o seguinte, você tem aí o programa da Eliana e depois, em seguida, você tem o programa do Silvio Santos, que agora é apresentado pela Patrícia Bravanel. E ela lá subia um pouco de audiência, entregava com a audiência lá em cima. E a Patrícia tá, né? O Silvio Santos que fala isso, que tem o público tem que se acostumar. Parece que o público está se acostumando e ela está galgando o espaço dela. Apesar que eu tenho que confidenciar que eu, particularmente, não consegui ainda assistir um programa da Patrícia. Mas são cenários que se desenham aí, né? Olha, Jean, o que eu posso falar é que eu acompanho alguns quadros do programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Bravanel, né? É, gente, tem coisas que você sempre. Porque assim, a gente tem que falar a verdade. Muitas coisas que acontecem no programa, você depende muito de quem é o convidado. Então, por exemplo, quando você tem um Qual é a Música, que você tem no lado, um, por exemplo, Detonautas, né? Que é pessoa que conhece muito sobre música, sobre rock, e você tem do outro lado, por exemplo, o pessoal do. Gente, eu não lembro agora se foi. Não acho que é o Exalta Samba, não. Não lembro agora que pessoal do samba. Me desculpem, gente, que teve uma disputa muito boa, onde você tinha dois times que os caras tinham muito conhecimento de música, sabiam exatamente do que estava falando. Olha, essa música começou com fulano, mas ela ganhou sucesso com Beltrán. Gente, isso é muito legal, enriquece o programa. Agora, tem participantes que não é legal, que é desagradável, entendeu? Não, você fala assim, gente, é muito triste, entendeu? Eu acho assim, vou ser sincero para vocês, quando você tem um jogo das três pistas, onde você tem duas pessoas competindo, que uma sabe nada e a outra sabe menos ainda, e aí você fala, cara, é famoso porque teve sorte, mas não tem um conhecimento, né? É muito triste, tá? É muito triste, entendeu? E então, mas é isso, gente. Então, tem momentos que são mais legais. Então, eu sempre falo que tudo depende dos convidados, né? O qual é a música que acontece hoje? Porque o qual é a música está acontecendo dentro do programa Silvio Santos, né? O jogo dos três pontos, pessoalmente, eu não perco mais meu tempo. É muito chato, né? Tô juntando vários humoristas do SBT, então acaba ficando muito chato, né? Piadas sem graças, então E é você muito assistiu chato. a E novo quadro que o ela colocou do show de calouros? O que você achou? show do Calouros está bem bacana. A única coisa que acontece que é triste, eu acho que desse show de Calouros é assim, é, sempre estão trazendo, sempre entra um convidado diferente toda semana, né, para estar colaborando ali com o pessoal que julga, né? Então sempre tem alguém diferente ali, fazendo parte, né, do casting aí dos jurados, né? É, eu acho que Márcia Fernandes assim solta umas coisas ali que eu falo, gente, é estranho, entendeu? Porque é uma sensitiva e tá ali no meio. Para mim assim, Márcia Fernandes ali tá meio fora de foco, né? Aí você tem esqueci o primeiro nome dele, o Riso, né? Que é um humorista já consagrado e às vezes ele faz os comentários muito legais, muito pertinentes, né? É Anderson Riso, já? Eu não lembro agora o Eu não nome sei dele. porque eu não assisto. Não, não, é porque ele é do humor já há muito tempo, né? Quem mais tá ali com eles? Acho que assim, quem eu lembro esse nome. Então, esse show de calores estão trazendo muita variedade, já. Tá seguindo aquele padrão que tinha o, o, o show de calores original, né? Mas assim, eu vejo eles dando um prêmio muito alto, assim, muito, né? Estão dando R$ 300, quer dizer, o prêmio máximo é R$ 300. Apesar que esse último domingo aconteceu uma cena hilária, né? Muito boa, que foi o participante dar a corda de ioiô na Patrícia Bravanel, na cabeça dela, tum, né? Não doeu, mas assim,
todo mundo esperando que ela xingasse, coisa e tal, ela contornou com muita graça, né? Mas, então é isso. Então, assim, então, assim, gente, assim, ela tá fazendo o programa está ganhando a cara dela, tem as cores dela, né? É É, por isso que o Silvio Santos já teria pedido para trocar o nome e seria mesmo o fim de uma era que já, né? Mas agora sacramentada e tirar o nome dele e colocar o nome dela. é, Só que a departamento comercial do SBT achou que melhor não, enfim. Mas agora não sei, uma hora isso vai acontecer. É é, óbvio, né? sabe por que que é complicado, já? Eu entendo essa questão do comercial. Se você tirar o nome Silvio Santos, aí você tá sepultando o Silvio Santos, né? E é um programa que tá no Guinness Book por conta do quê? Por ser Silvio Santos, né? Então, Se são você tira... 60 anos de programa, né? E Então, não é pouca coisa. Só que foi um pedido do próprio Silvio Santos, entendeu? E o sim, departamento comercial está protelando, né? sim. É, mas é aquilo que a gente está falando, né? Porque ele, né? Você vê que aí, nesse ponto, você vê que ele não está dando esse aval. Não estão dando esse aval para ele. Então, isso que a gente entende. Então, sabe, já, é assim, eu acredito assim, eu gostava muito da Patrícia Bravanel nas ruas, era muito legal. Quem está fazendo isso agora, a vez disso, é para Patrícia Ellen Gazzaroli, né? Que tá no É Tudo Nosso de sexta-feira com o O Benjamin. Lincoln, né? Então, sabe, gente, a gente vai parando, analisando, né, Jean? Então você vê assim, é, sei lá, gente, assim, o SBT tem muita coisa boa, né? Tem umas coisas bem interessantes para estar apresentando, né? Tem programas assim que é que a gente não sabe como é que tá essa questão de direitos autorais, né, Jean, também. Tem isso, né? Porque, né, assim, muitos programas deixaram de serem apresentados por conta de questão de direitos autorais, né? O programa é uma cópia do programa tal, entendeu? Então, né? Mas assim, realmente o SBT vai ter, assim, a Daniela Beirute, a partir de julho, né? Porque a Helena tá até o mês 6, até junho. Ela, É. teoricamente, está tranquila, mas ela vai ter que começar a pensar o que que vai ser feito para os domingos, né? Porque é que nem a USBT tá com um problema seríssimo. Por exemplo, já terminaram de gravar as aventuras de, quer dizer, a infância de Romeu e Julieta, não foi uma novela que emplacou, né? Agora, uma outra coisa que. Um outro cenário também que pode ser, que até hoje eu não entendi, porque já tinha sido documentado, falado e tal. E aí eu não Jean, entendi. deixa eu falar uma coisa antes que eu me esqueça. A gente esqueceu de falar de uma coisa que com certeza pesou muito na saída da Eliana. E você, melhor do que ninguém, você vai lembrar disso. Quando a Eliana foi fazer os programas de domingo, quando ela topou apresentar os programas de domingo, tinha sido feita uma promessa para ela que ela teria um programa às terças-feiras nos moldes de Hebe Camargo. Isso nunca Verdade, aconteceu. verdade. Isso daí sempre foi O né, sonho dela. e é um engasgo que ela tem, né? É verdade. Isso daí realmente é uma coisa que foi prometida e não foi cumprido. Agora, um outro cenário que ainda pode se desenhar, que eu não sei o que que aconteceu, foi muito noticiado, nós cobrimos na época, foi a questão da volta do programa livre e foi o nome do Otaviano Costa. Otaviano Costa foi aprovado, fizeram uma série de testes, ele foi aprovado para apresentar o programa livre, mas depois o projeto engavetou e eu não vi mais nada. Quem sabe agora seria o ideal você colocar o Otaviano Costa. A única coisa que eu também não acho interessante é colocar pessoas inexperientes, como o caso da Virgínia Fonseca. Não que ela não tenha o mérito dela, não é isso. Mas assim, ela está entrando na televisão agora, ela tem mérito de ser influenciadora digital e fatura muito bem. Ela já tem um faturamento alto na internet. Mas internet é uma coisa, televisão é outra, né? Olha, já eu até concordo com você, mas de repente o público que acompanha ela na internet vai com ela na TV, né? Eu acho que é isso foi o pensar do SBT, né? Quando aceitaram essa proposta, esse risco, vamos falar a verdade.
Então, mas assim, você sabe que agora que você falou do programa ali, talvez, né, agora, por conta dessa saída, né, da Eliana, esse programa ali venha ao ar, venha aos domingos, né? Até para ter um público mais jovem, porque é aquela coisa, né? É buscar um novo público, né? Então, de repente, quem sabe, né? Apesar que eu acho que se vier o programa livre com o Otaviano Mesquita, o Otávio Costa, né? Adriano Costa. Costa, ele não seria um programa de 4 horas nos moldes da Eliana, né? Mas algo que pode já estar entrando na programação a partir de, né, período de férias, né? Vai estar, a maior parte das escolas estão de férias, de repente, né? Até para levantar esse horário, né? Não sei, né? Porque realmente, já vamos falar uma coisa. Você mudar o programa do Celso Portiolli de horário, não que não possa mudar, tá? Jogar ele para mais tarde, mas você perde o horário da manhã, né? Que, É vamos ser verdade. honestos, ninguém tá batendo ele no horário. E fazer o programa ficar mais longo, como era feito na época do Gugu, gente, é muito cansativo, não é? Além O de ser Gugu cansativo, você desgasta a imagem do cidadão, né? E o Gugu tinha muita sorte, né, já? Porque o Gugu pegava cada confusão para ele noticiar ao vivo, né? Tem Pois que é. falar a verdade, né? O Gugu conseguia é, tirar leite de pedra nos domingos que você ficava de queixo caído, mas é uma outra época, né? É uma Uma época outra que não tinha tanta internet. Eu acho que uma das coisas que eu acho que se eu fosse, se eu tivesse condições, eu ia colocar um programa investigativo de mistério. Porque o mistério é algo que dá ibope. Você fala, olha, vou investigar a história de fantasma. Dá ibope. Você pode ver que dá ibope, sabia? Eu acho. Olha, Jean, eu acho que tudo isso. No programa do Gugu tinha isso originalmente, né? Tinha Tinha. lendas urbanas, né? Eu acho que o Celso Portiolli tinha um quadro muito bom, mas tem questão de direitos autorais, que foi os paranormais, né? Agora seria um momento de você ter, de repente, esses programas paranormais, né? Se estica um pouquinho o programa, seria um momento de ter esses paranormais no SBT. É algo que. Só que também, assim, demora muito, não é algo que você consegue fazer de uma hora para outra, né? E é isso que é o complicado, né, Jô? Tudo leva custo, não é feito de forma rápida, né? Você tem que ter uma edição, né? Não é muito simples, né? Então é aquilo que você está falando, já não sei. Não sei o que vem por aí, né? De repente, já a gente tem, né, já que a gente está chutando balde de cenários, né? De repente a gente tem a recuperação do Faustão, o Faustão indo para o SBT, para bater de frente com o Seria Luciano Huck, legal. que a parte, não sei se já começa agora esse mês, né, Jean? Que o Luciano Huck vai ter o programa dele dividido em duas partes, né? Uma parte do programa antes do futebol, aí tem o futebol e ele retorna depois do futebol, né? Seria legal. Eu acho que seria bem bacana, viu? É, Mas gente, vamos tudo é aguardar aí muito, para ver o tudo, que tudo é tem. muito bacana, tudo é muito legal, mas não é a gente, não depende da gente, né, gente? Agora Porque tem a um gente, outro assim cenário que mesmo. tá perfeito. O Eu Xerá tenho um cenário, perfeito? eu tenho um cenário perfeito. Se a Daniela Beirut estiver nos ouvindo, né? Que é o quê? A hora da fofoca aos domingos. Põe nós para fazer fofoca lá. Fala a verdade, vocês não vão? Olha, já eu iria. A gente podia até colocar dentro do programa um quadro de comida, né? Nada de comida cara, esquisita, estranha, que você não consegue Cozinhando com fazer. Dona Marocas. Exato, né? É um quadro bom, A hein? gente, a gente tinha até o Soletando com o Júlia Almeida. Pois é. Quem sabe, né? Quem sabe, se estiver nos ouvindo. Ô, Julia Menta, se a Daniela Beruti ou qualquer outra pessoa quiser entrar em contato conosco para nos contratar, ou então para fazer um merchan, como faz? É só entrar em contato com a gente no nosso e-mail hdfofoca@gmail.com. Muito bem, muito bem. E ainda você pode nos acompanhar por quais canais? Pelo nosso canal no YouTube, Hora da Fofoca Jonathan Jorge Barbosa, do Instagram, o Hora da Fofoca, e o nosso blog oficial hdfofoca.blogspot.com.
Muito bem, muito bem. Considerações finais? Olha, Jean, eu não sei o que vai acontecer com a SBT a partir de julho, né? Nós estamos ainda em abril, mas o tempo está passando muito rápido. Teoricamente, são 2 meses, né? Eu tenho certeza que a Liana vai fazer o seu melhor, vai fazer uma belíssima despedida, que isso é uma coisa muito interessante, que foi cortado de muitos artistas da Globo, né? Que a gente até hoje sente essa mágoa de alguns artistas por conta disso, né, Jean? Muitos artistas têm essa mágoa com a Globo, né? Então, assim, nós, claro, estamos aqui à disposição. A gente torce que dê tudo muito certo para a Eliana, para o SBT, porque, afinal de contas, não é todo mundo ainda que tem acesso à TV paga, né? Então, a TV aberta ainda é um dos meios, né? Dos maiores meios, tanto de divulgação de informação como entretenimento para o grande público. É isso. Então, que aconteça melhor para todos, gente. E a gente continua aqui todos os sábados. Considerações finais, dona Marocas? Olha, gente, que vocês tenham um excelente final de semana. Continue acompanhando a gente no Instagram, Hora da Fofoca, né? E o nosso blog oficial, que todo dia tem uma notícia nova, uma ou mais notícias, né? A gente está tendo, para quem não sabe, no nosso blog oficial, toda quinta-feira a gente tem a reprise de uns programas, tá? Então você pode entrar lá e estar acompanhando por lá, se você quiser rever algum programa, tá lá disponível para você toda quinta-feira, tá bem? Muito bem. Considerações finais, Julia Menta? Que você também tenha um excelente final de semana. Que você quiser mandar alguma sugestão, alguma dúvida, né? Alguma pergunta, é só entrar em contato com a gente através do hfofoca@gmail.com. Muito bem, muito bem. Eu também me despeço. Espero que vocês tenham aí uma excelente semana. Espero que dê tudo certo para a Eliane e para o SBT. E se quiser contratar nós estamos à disposição, tá certo? E nos sigam aí nas principais plataformas digitais e dê aquele like, dá aquela força. E semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer, voltaremos então com Hora da Fofoca. Tchau, pessoal!